Olá, sejam muito bem-vindos ao debate. 3 servidores das polícias do estado do Rio de Janeiro foram mortos no último fim de semana, 2 enquanto trabalhavam. O outro foi executado durante um assalto. Até o momento desse programa, são 97 baixas registradas desde o começo do ano. Esta é só uma das faces da violência enfrentada pelos cidadãos fluminenses. Em meio a uma crise sem precedentes, o estado do Rio recebeu um reforço na segurança por meio da aplicação de garantia da lei e da ordem. De 28 de julho a 31 de dezembro, o estado terá 8.500 militares das Forças Armadas em seu território, especialmente na capital. Militares da Força Nacional de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal também integram um efetivo responsável por operações de inteligência integradas e de surpresa. O reforço pode ser estendido até o ano que vem e é promovido pelo Plano Nacional de Segurança Pública. Criado às pressas para conter os massacres em presídios, o plano prevê cooperação entre governo federal, estados e sociedade. O debate de hoje vai falar sobre políticas públicas em segurança em vigor no Brasil. Qual a efetividade das ações diante da necessidade da redução de homicídios dolosos, de feminicídios e do extermínio de jovens negros? Segundo o IPEA, a violência custa 258 bilhões de reais por ano. Como os estados estão mapeando os pontos de violência e insegurança que mais afetam a rotina dos moradores? E como as políticas estão combatendo o crime organizado e afetando a gestão do sistema penitenciário? Para falar sobre esses assuntos, a gente conta com a presença aqui no estúdio de Arthur Trindade, que é professor adjunto do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e do Núcleo de Estudos sobre a Violência, e é membro do Fórum Nacional de Segurança Pública. Contamos também com a presença de Ibis Pereira da Silva, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro e historiador. Obrigado aos dois aí pela presença. É um importante debate sobre a questão da segurança pública que afeta diariamente a vida de todos, né, nas grandes cidades e também em cidades do interior, que a gente sabe. E é importante lembrar, né, que o Plano Nacional de Segurança ele começou ali a ser implementado, a ser testado em algumas outras cidades anteriores ao Rio de Janeiro, como Natal, Aracaju. E eu queria, Arthur, entender o que a gente já pode analisar desse plano que está sendo montado aí pelo governo federal até agora. Bom, eu diria que é muito difícil entender, porque diferente de outros planos que o Brasil já teve, e claro, a gente pode debater esses outros planos, se eles foram efetivos ou não, mas diferente de outros planos que o Brasil já teve, nós tínhamos objetivos claramente definidos, eixos de ação claramente definidos, uma lista de ações a serem tomadas, metas e também claramente definidos os meios para a execução do plano, né, em termos financeiros, enfim. Nesse plano nós não temos nada disso, né? O que nós temos é um decreto prevendo um plano de segurança sem listar os atores, sem destacar quais são seus objetivos, quais são suas metas a serem alcançadas, sem destacar que meios serão empregados. Por exemplo, o meio mais frequentemente empregado e que tem dado mais sucesso no Brasil, por parte do governo federal, é o aporte financeiro para induzir ações, né? Apoiando os estados a criarem determinados mecanismos, a introduzirem determinadas mudanças institucionais. Enfim, nesse atual plano, que eu não acho sequer que seja um plano, nós não temos nada disso. Então é muito difícil dizer, fazer uma crítica favorável ou desfavorável. É muito difícil, nós não sabemos nada sobre o que se pretende e como se pretende fazer. Bom, o Arthur Ibis trouxe uma questão que é a questão financeira, né? É preciso investir, né, em segurança para que você tenha resultados. Diante de uma situação como a que a gente está vivendo hoje no país, de crise fiscal, tanto da parte do governo federal quanto da parte dos estados, é inviável, é impossível ter esse investimento pesado, talvez, na área de segurança? Não, eu não creio que seja impossível. Eu creio que dinheiro existe, né? A questão é você definir de uma maneira clara quanto será investido, durante quanto tempo será investido, em que programas serão investidos. E eu penso que é aí que o plano peca, me parece, se é que nós podemos chamar o que foi apresentado no início deste ano pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, um plano. Ele tem, na minha opinião, 2 problemas básicos. O primeiro problema que ele tem, que vai esbarrar diretamente no que você está trazendo, Márcio, é a questão da incompreensão do próprio papel do governo federal,
da União Federal na formulação de políticas públicas para um país do tamanho do que nós temos, né? Com a complexidade, com mais de 5 mil municípios, com 26 estados e um Distrito Federal, um país onde uma pessoa é morta a cada 9 minutos. Né? Então, eu acho que é entender que o papel da União é basicamente de indução, como disse o professor Arthur, financiamento, como também sinalizou o Arthur, e capacitação. Né? A União não tem que se envolver diretamente na execução de mega operações junto com os estados, com as forças estaduais e guardas municipais. O grande papel da União é de ser indutora de política pública e financiadora de políticas públicas e também de capacitação para que a gente possa ter uma unidade de doutrina das polícias para um país do tamanho desse nosso. Então, quando você lê o plano, você vê que ele reúne uma série de ações, muitas ações, mas não fica muito claro como essas ações elas vão se conectar, que tipo de indicadores serão construídos para a gente saber se o dinheiro público que está sendo investido nessas ações, se esse dinheiro terá efetividade. Então, lendo o plano, o que está sendo chamado de plano, eu fico com a nítida impressão que sobra boa vontade, mas o planejamento deixa muito a desejar. Não se sabe muito bem onde se quer chegar e de que modo a gente vai ter certeza que as ações que estão sendo elaboradas terão efetividade no sentido desse objetivo. Então, tem muito boa vontade, muita alegoria e pouco samba no pé, eu diria. Diante disso tudo, a população fica sem saber o que de fato vai acontecer no seu dia a dia com relação à segurança pública. Sim, né? sim. Bom, muita gente tem adotado, então, por conta disso, várias medidas para enfrentar a situação de insegurança nas cidades brasileiras. Aqui no Rio, uma associação foi formada para ajudar a melhorar a imagem de um dos bairros mais visitados pelos turistas. A gente mostra numa reportagem agora sobre essa iniciativa. Com mansões do século XIX e ruas de paralelepípedos, Santa Teresa ganhou vida nova nos últimos anos com ateliês, galerias de arte e festivais de música. Mas, ultimamente, o bairro vizinho ao centro do Rio de Janeiro parece uma localidade fantasma por conta da violência. O dono de um pequeno bar na região conta que em menos de um ano sofreu uma dezena de assaltos. O que é pior para nós comerciantes é o fato de que os clientes deixam de vir, né? Os clientes com medo não vêm. Bom, efetivamente o bairro de Santa Teresa agora, a partir quando começa a escurecer o dia, normalmente você não encontra mais pessoas pela rua. De fato, fica parecendo uma cidade fantasma, você não vê ninguém na rua. Com outros comerciantes e vizinhos, Francisco Dantas criou há 2 meses a Associação Amo Santa para ajudar a melhorar a segurança e a imagem de Santa Teresa e passou a investir em entregas a domicílio. A população, sobretudo, amedrontada um pouco. Amedrontada de sair de casa. Aqui, por exemplo, eu vi outras soluções como investir em delivery, entrega, coisa que eu não fazia. Justamente vendo essa possibilidade de não perder faturamento, né? Já que a pessoa não está vindo aqui, por que eu não posso ir até ela? Mas Santa Teresa não é exceção. A frequência do bar de Walter Gabriel na Lapa diminuiu de 30% a 35% desde o fim dos Jogos Olímpicos em agosto de 2016. Com o agravamento da crise financeira no estado do Rio de Janeiro, houve também o problema da violência. E a violência, as pessoas se sentem menos seguras para sair na rua e as pessoas se sentem mais vulneráveis. Isso afeta diretamente a vida de todo mundo, principalmente o comércio. De acordo com dados oficiais, o primeiro semestre deste ano foi o mais brutal no estado desde 2009. Segundo o Instituto de Segurança Pública, 3.457 mortes violentas foram registradas, 15% a mais do que no mesmo período de 2016. Pois é, que situação, né? Arthur, aproveito a reportagem para fazer uma pergunta bastante pertinente, que é o fato de, no Plano Nacional de Segurança, nós não termos referência a, por exemplo, casos de homicídios dolosos ou lesões corporais com morte de jovens. Também não faz muita referência com relação à proteção de jovens negros. A gente sabe que nas estatísticas, essa população está entre as mais vulneráveis
à violência. Então, para que serve, né? A gente está discutindo aqui um plano de segurança pública, se ele não ataca ali o que é mais, digamos, pertinente no momento como esse que o país está vivendo, que está perdendo, né, seus jovens para a violência. Como eu disse, o plano não define claramente os seus objetivos. Lista algumas ações, mas a gente só pode avaliar as ações na sua coerência com os objetivos a serem alcançados e também na avaliação da sua efetividade, né, como o Coronel Ives chamou a atenção aqui. Ora, num país como o Brasil, que tem mais de 60 mil mortos por ano, né, concentra 10% dos homicídios que acontecem no globo terrestre. Né? Me parece que qualquer Assustador. plano de segurança pública deveria ter como prioridade os homicídios. Os homicídios, por sua vez, eles não se espalham pelas cidades e pelos estados de maneira aleatória. Eles são concentrados. Né? Alguns estados têm alta taxa de homicídios, outros têm uma taxa reduzindo. Dentro dos municípios, algumas localidades, normalmente poucas, concentram uma quantidade muito grande de homicídios. Né? Um plano de segurança pública deveria considerar isso. E considerar um outro aspecto que o Coronel Ives chamou a atenção. Na complexidade brasileira, né? Com 26 estados, mais o Distrito Federal, onde as polícias e os órgãos de segurança pública têm configurações diferentes, a cada estado tem história diferente. Né? Isso tem que ser considerado, né? Tem que ser levado em consideração as diferenças estaduais, mas também tem que ser levado em consideração as diferenças municipais. Cada município também tem sua história. Né? Um plano desse jeito, como foi pensado, nós não podemos falar nada. Né? E mais, normalmente os estudos mostram que os planos, seja na área de educação, de saúde e de segurança, que são elaborados no nível federal, eles têm mais chances de dar certo quando eles são pactuados com os estados membros e os municípios. Isso me faz lembrar um pouco o Plano Nacional de Educação, né? Perfeito. Que, obviamente, tem ali um plano estadual de educação, um plano municipal, né? E também está sofrendo com a falta de recursos. Ok. Né? Mas tem uma pactuação. Esse plano, além de não ter objetivos, não ter os meios bem definidos, ele não tem uma pactuação por detrás. Né? Às vezes, o que um Estado necessita não é exatamente o que o governo federal está disposto a dar. E me parece que o que o governo federal hoje está disposto a entregar é despachar efetivos da Força Nacional ou das Forças Armadas. Agora, às vezes não é isso que o Estado precisa. Sim. Com relação ao Plano Nacional e, por exemplo, o tratamento aos policiais, né? A gente sabe que no nosso país a gente tem dois tipos de polícia nos estados. A polícia militar, sim, que atua nas ruas, e a polícia civil, que faz as investigações para lidar com as situações, né? O Plano Nacional não contempla, por exemplo, cuidados com policiais militares. Essa também seria uma questão a ser tratada, considerando, por exemplo, a gente abriu o programa falando de 97 policiais militares mortos só no estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida. Assim, o grande indicador criminal que o Brasil precisa enfrentar são as mortes violentas intencionais. E quando a gente fala de mortes violentas intencionais, desse total de 60 mil ao qual o Arthur se referiu, é bom lembrar que a gente está falando de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e as mortes que decorrem de oposição ao enfrentamento da polícia, né? Que decorrem de oposição à intervenção policial. 5% desse total de 60 mil mortes resultam de confrontos com as forças policiais. Não dá para pensar seriamente em um plano de redução de homicídio sem enfrentar a letalidade policial no Brasil. É por aí que tem que começar, porque as forças policiais estão nas mãos do próprio Estado. Então é preciso que o Estado tenha a coragem de mexer nesse gravíssimo problema, o que passa pela humanização das polícias brasileiras, por uma reforma das polícias brasileiras e pela humanização das polícias brasileiras. Me parece que essa vitimização que o policial sofre tem muito desse olhar descuidado que o Estado brasileiro tem com relação às suas polícias, tanto quanto elas se comportam de um modo violento, como também quando elas sofrem violência. A verdade é que o Estado liga muito pouco para as suas forças policiais, faz pouco caso delas, né? Estimula as polícias para embarcarem numa guerra que não vai levar ninguém a lugar nenhum,
Quando o policial mata, o Estado fecha os olhos e quando morre, igualmente fecha os olhos. Então, o Estado brasileiro é indesculpável. Situação gravíssima. Bom, para falar um pouco sobre as questões ligadas ao dia a dia dos policiais militares, a gente vai conversar agora por Skype com a Cecília Oliveira, ela que é jornalista do portal The Intercept Brasil e também consultora da Anistia Internacional. Tudo bem, Cecília? Você me ouve bem? Te ouço bem. Tudo bem, gente? Bem, Cecília. Bom, Cecília, você publicou uma reportagem no último dia 4 de agosto, criticando aí alguns pontos da atual operação em curso aqui no Rio de Janeiro, com Forças Armadas, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal. Quais são os pontos mais controversos, na sua opinião, e das pessoas que você ouviu, dessa investida do governo federal? Olha, eu acho que, inclusive, uma das pessoas que eu ouvi brilhantemente foi o Ives, que realmente pontuou brilhantemente aqui sobre as coisas que eu tinha ouvido sobre esse plano, que uma das coisas que eu digo é que se esse plano fosse um plano, a gente veria que era um plano. Eu acredito que a ausência de informação já mostra que esse plano ele não existe. E eu afirmei isso muito claramente nessa matéria, porque eu ouvi as pessoas envolvidas, inclusive, né, nessa força-tarefa das Forças Armadas aqui no Rio, e o que ficou muito claro ali para mim foi que realmente, além desse plano não existir, eles vão, como se diz, eles vão tocar a força bruta ali e pediram simplesmente o apoio tanto da imprensa quanto da sociedade, porque é assim, ou vocês estão com a gente ou contra a gente. E aí, vendo aí, inclusive, os convidados que estão debatendo sobre essa questão, falando sobre o plano, e foi, obviamente, muito bem pontuado a questão de que as pessoas que morrem, elas têm um perfil, e esse perfil não pode ser ignorado, tanto quanto não pode ser ignorada a questão do homicídio dentro de um plano de segurança. Então, o perfil são as pessoas jovens e negras. Então, uma das coisas que eu acho que vale a pena pontuar aqui é que uma das pessoas que está encabeçando a execução desse plano e aí muito de frente em relação à condução das Forças Armadas no Rio, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Etchegóin, ele mencionou muito claramente falando que os ismos são os empecilhos para a execução com uma execução de sucesso de um plano de segurança pública. Quais ismos? Você pode falar para a gente, Cecília, quais ismos são esses que ele mencionou? Ele não mencionou os ismos todos, mas aqui para mim fica muito claro que o racismo é um deles, né? Porque em nenhum momento ele menciona o perfil das vítimas, obviamente ele mencionou, foi coisa nenhuma sobre a execução desse plano. Ele falou muito em inteligência, mas isso é o que menos se vê nessa questão, porque não se leva, eles não estão levando em consideração nenhum estudo feito a respeito da violência no Rio de Janeiro, especificamente. Então, assim, eles falaram muito sobre roubo de carga, se fala muito em relação tem muito assalto, mas não mencionam razões, não mencionam como que vai usar essa inteligência, de que inteligência você está falando. E o que fica muito claro sobre essa completa ausência de inteligência é simplesmente apostar nesse modelo falido do enfrentamento à violência, que é trazer mais uma vez as Forças Armadas ao Rio de Janeiro. Sendo que das 11 vezes em que foi empregado as Forças Armadas no Rio de Janeiro, apenas uma houve redução, ou seja, não funciona. É um modelo muito caro e sem resultado. Então, isso já demonstra total falta de inteligência na condução desse suposto plano. Sim, vou aproveitar essa sua deixa, Cecília, com relação, né, à efetividade das operações realizadas no Rio de Janeiro. Ela mencionou as 11 que foram feitas, em apenas um caso você teve a redução. Mas lembrando que essas operações, de certa forma, têm uma ressonância na sociedade, que tem uma visão, às vezes, bélica, né, desse enfrentamento. É preciso enfrentar a criminalidade com tanto ou mais poder do que eles têm.
Seria também esse, digamos, o objetivo também de apresentar um plano assim, às pompas, para a sociedade, de certa forma atender a um anseio da sociedade de ver alguma resposta violenta também para a violência? Bom, você me permite, Ives? Esse plano, né, ele claramente ele é superdimensionado na sua faceta política, né? É a ideia de dar uma resposta política, uma resposta que sim, temos governo e que o governo está funcionando, né? Essa é a principal função desse plano. A função é um emprego político, né? Uma mensagem política do governo federal. Sobre o plano, tem uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. A Cecília mencionou ali, não levou em consideração os números, os estudos, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa desse plano, que é inusitado, né? É a primeira vez durante a nova República, né, que nós temos um plano de segurança pública que é formulado no Ministério da Defesa e no Gabinete de Segurança Nacional. Né? A participação do Ministério da Justiça, que detém dados, detém um histórico de estudos, detém diagnósticos muito bem feitos, alguns, né? A participação do Ministério da Justiça é muito pequena nesse plano, né? Esse plano não é orientado por dados, por informações precisas. Ele é orientado por achismos. Ele é orientado de tal forma a responder aos anseios da população. Agora, eu tenho dúvidas se no atual momento da história brasileira, se de fato a população ainda acredita que esse tipo de emprego momentâneo, limitado, de tropas federais, surte algum efeito. Eu tenho dúvidas. Eu acho que a população não acredita mais nisso. Cecília, você queria pontuar alguma coisa? Eu quase atropelei aí, desculpa. Mas realmente, inclusive essa grande operação que foi feita no Complexo do Lins recentemente, foram empregados 5.000 homens e realmente o resultado foi ridículo. Ridículo. Como que você faz uma operação com 5.000 homens e apreende 3 revólveres? Né? Então, assim, você vê que é indesculpável, é injustificável você empregar 5 homens numa operação dessa magnitude e no dia seguinte você já ter ali tiroteios de novo, constantes, como tem sido a realidade do Complexo do Lins. Então, Sim. Você vê ali a Jacarepaguá, a Grajaú Jacarepaguá fechada constantemente por causa dos tiroteios na região. E aí você tem essa pirotecnia, você tem boas imagens, é um momento com boas imagens, você tira ali boas fotos, e para as pessoas que estão, como a gente diz, do outro lado do túnel, na Zona Sul, acha bonito que a bala está cantando ali, onde é o antro da criminalidade, e aí você pode substituir por qualquer nome de favela, que as pessoas costumam achar que ali é o centro do problema, né? Mas ninguém quer falar, por exemplo, sobre como a gente vai enfrentar de fato a guerra às drogas, que é ali o motor, a engrenagem desse belicismo que a gente vive. Sim. Cecília, pelo adiantado aqui da hora, né, a gente está terminando o primeiro bloco, eu quero agradecer a sua participação, a Cecília Oliveira, que é jornalista do Intercept Brasil. Muito obrigado pela sua participação e por trazer essas considerações aqui para o debate, para essa discussão tão importante sobre segurança pública. Eu que agradeço aí participar com vocês. Muito obrigada. Até mais. Bom, eu aproveito para trazer uma consideração que a Cecília fez agora, que, né, as pessoas acham que, de fato, está havendo, né, resultados, as operações estão tendo algum tipo de retorno. Eu me lembro do caminhoneiro que, na semana passada, veio de Minas Gerais por estar assistindo na televisão que, aparentemente, tudo estava sendo normalizado no Rio de Janeiro, achou que estava tranquilo e foi pego, né, por bandidos que tentaram roubar a carga e, obviamente, que a operação que conseguiu, né, conter, né, esse roubo foi, enfim, noticiada e tudo mais. E é isso, será, Ibis? A gente está vivendo uma situação que faltam resultados de uma operação que está custando caro, sim, num momento de crise, que faltam recursos? Faltam resultados porque falta um plano bem definido, né? Um plano que, é claro, contempla ações imediatas, e é fato que a gente tem um déficit de policiamento nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, isso é inegável, nem a própria Secretaria de Segurança nega isso.
Então, você precisa ter, num plano substancial, alguma coisa digna de uma política de segurança, você precisa contemplar ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Se você não tem ações no curto, ou no médio e no longo prazo, você não tem resultados na área de segurança pública. Você tem maquiagem, você tem a segurança pública do espetáculo, que é o que a gente tem vivido no Rio de Janeiro nos últimos anos. Cenas de filme, às vezes parece até filme. Sabe, né? você invade ali uma favela, esses dias foi o Complexo do Lins, com 5.000 homens, o dobro do que a gente usou no Alemão, em 2010, não é isso? A Batalha do Alemão, né, as pessoas acharam que todos os problemas da cidade estariam resolvidos, e isso se demonstrou a sua fragilidade num prazo relativamente curto, né? E a gente vai continuar colhendo esse tipo de resultado se a gente não pensar segurança pública de uma forma um pouco mais ampla, né? Sim. Bom, antes da gente encerrar esse bloco, vamos deixar aqui para você uma dica. A agência de checagem Lupa reuniu em um jogo online várias declarações feitas por governadores do Rio com soluções para conter a violência. Vamos ver aí na internet uma dessas frases e perceber como as propostas que têm sido apresentadas nesses últimos 20, 30 anos têm sido bastante parecidas. A frase é essa aí que você está vendo, ó. Não seria bom revelar a data exata das operações com o Exército, mas a decisão política já está tomada. Será que você consegue adivinhar quem que disse isso? Vocês conseguem adivinhar? Essa eu não lembro, não. Foram tantas ao longo desse tempo. Pois é, essa é do Nilo Batista, em 1994, ou seja, mais de 20 anos atrás, né, dizendo tem que colocar o Exército nas ruas. É justamente com essa reflexão que a gente termina esse bloco. Eu espero você daqui a pouquinho. Até já! O debate está de volta para falar de segurança pública. Em meio à discussão da mudança da meta fiscal e de corte de gastos, as Forças Armadas pressionam pela recomposição no orçamento, que nos últimos 5 anos sofreu redução de quase 45%. Uma matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo mostra que de 2012 para cá, os chamados recursos discricionários caíram de 17,5 bilhões para 9,7 bilhões de reais. Os valores não incluem gastos obrigatórios, como alimentação, salários e saúde dos militares. Segundo o comando das forças, neste ano houve um contingenciamento de 40% e o recurso só é suficiente para cobrir os gastos até setembro. Se não houver liberação de mais verba, o plano é reduzir o expediente e antecipar a baixa dos recrutas. Os comandos das Forças Armadas confirmam que a falta de recursos vem afetando a vigilância das fronteiras, os pelotões do Exército na Amazônia, a fiscalização da Marinha nos rios da região e na costa brasileira. Diante desse quadro preocupante, o debate está discutindo a viabilidade da implementação do Plano Nacional de Segurança Pública, que, aliás, conta com o apoio efetivo das Forças Armadas. A gente conta com a presença aqui no estúdio para discutir esse assunto do Arthur Trindade, professor adjunto do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e do Núcleo de Estudos sobre Violência e membro do Fórum Nacional de Segurança Pública. Contamos também com a presença do Ibis Pereira da Silva, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro e historiador. Bom, eu começo esse bloco, então, perguntando justamente sobre uma questão, né? A população, em épocas de eleições, geralmente coloca a segurança pública como prioridade. Será que também seria necessário, Ibis, a gente colocar como prioridade recursos para as polícias e também para o governo federal? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, os nossos indicadores criminais, eles sinalizam no sentido de que nós vivemos no Brasil uma crise civilizatória. Um país onde um brasileiro morre a cada 9 minutos tem um problema de civilização isso daí. Não é um problema apenas de polícia, né? Aqui no Rio de Janeiro, quando se olha as mortes violentas intencionais dos 7 primeiros meses apenas deste ano, são 20 pessoas que morrem por dia no Rio de Janeiro. 871 roubos. Ou seja, há uma crise de civilização no Brasil que a gente não vai resolver com polícia. Portanto, apesar de parecer algo que vai contra o que se espera, a gente só vai enfrentar essa triste realidade reduzindo desigualdade e investindo em educação. Então, ao invés de ter a segurança pública como prioridade, a prioridade tem que ser essa. O Brasil tem que caminhar no sentido de reduzir as suas desigualdades sociais e investir cada centavo que a gente puder em educação. Só assim a gente vai poder trazer esses níveis, esses indicadores criminais para patamares civilizados. É claro, no médio e no longo prazo. Investimento em polícia é fundamental no curto prazo,
Mas isso, se ficar limitado apenas a isso, não nos leva a lugar nenhum. E é preciso ter um pouquinho mais de inteligência, já que se fala tanto nisso, no uso desse dinheiro público. Por exemplo, eu disse que a cada 9 minutos um brasileiro é massacrado nesse país. No entanto, as nossas taxas de elucidação de inquéritos são ridículas. De cada 100 homicídios, a gente apura 8. Então é disso que a gente está falando. Então o dinheiro que a gente está gastando com a presença das Forças Armadas, e a gente não está gastando pouco, a gente deve estar gastando aí algo em torno de 1 milhão e 1,5 milhão por dia. Se nós investíssemos na modernização das delegacias de roubo de carga, para reduzir roubo de carga no estado do Rio de Janeiro, na modernização das delegacias de homicídio, na modernização das polícias militares, nós conseguiríamos resultados muito mais efetivos. Então, a gente está errando a prioridade e desperdiçando o recurso. Né? Então, eu acho que o cenário... E por quê? Porque a gente não tem plano, a gente não sabe onde quer chegar. Isso me parece... Eu queria complementar, eu acho que o Ibs colocou muito bem uma questão. Quando se fala em plano, plano custa dinheiro. Né? Não são meras palavras, não é apenas um debate se vai dar certo ou não vai dar certo. Esses planos custam dinheiro. Então a gente tem que sempre pensar muito bem se vale a pena esse dinheiro ser gasto desta forma ou de outra. Aqui parece claro que esse dinheiro está sendo empregado em ações com pouquíssimo impacto sobre os problemas que nós estamos falando aqui. A gente está falando de roubo de carga? Tem ações específicas sobre roubo de carga. Investigação, fiscalização nas estradas, etc. Se a gente está falando de homicídios, tem outras ações. Né? Então, não podemos nunca esquecer. Isso custa dinheiro, e se custa dinheiro, o dinheiro sempre falta, a gente tem que ser muito parcimonioso aonde emprega, sabendo como emprega. Sim. São 70 milhões que serão gastos aqui nessa operação no Rio de Janeiro até o fim do ano. Realmente é uma quantidade vultosa. Você modernizar as instituições policiais. As polícias do Rio de Janeiro têm problema com a internet ainda. Desculpa, são 70 milhões por mês. Até o final do ano. Então, contando aí que nós temos mais 5 meses até o final do ano, faz a conta. Pois é. Nos últimos anos, a política de drogas passou a ser reconhecida como uma questão central também da política pública global, com implicações importantes para a saúde e a redução da violência. Um número cada vez maior de países e lideranças políticas está pedindo políticas mais humanas e baseadas em evidências sólidas. O Instituto Igarapé está envolvido nesse debate com o escritório da Comissão Global de Políticas sobre Drogas para a América Latina e na coordenação da Rede Pense Livre, que reúne 70 novas lideranças comprometidas com mudanças sociais positivas. Por isso, a gente traz agora para a discussão a Ana Paula Pellegrino, que é pesquisadora lá no Instituto. Ana, bem-vinda ao debate, tudo bem? Tudo certo aí com vocês. Bom, a gente sabe que essa discussão sobre descriminalização das drogas aqui no Brasil é sempre muito polêmica, né? Como que outros países conseguiram avançar nesse debate e, enfim, aproveitando a pergunta, que resultados esses países conseguiram alcançar no que diz respeito à redução da violência? Olha, a descriminalização de drogas em outros países, ela avançou muito. A gente tem países, inclusive, aqui da região que nunca nem criminalizaram o consumo de drogas. Cabe, acho, explicar um pouco para quem está assistindo o que é descriminalizar, quando a gente fala essa palavra, esse palavrão, né? É difícil de entender para quem não está acostumado. Quer dizer, não considerar crime o porte de drogas para uso pessoal. Isso quer dizer que continua sendo legal e que só não vai ser gerado um processo na justiça criminal. É que nem, por exemplo, esquecer de botar o cinto de segurança no carro. Então, aquilo ali é uma infração, mas não gera uma ação penal contra a pessoa que deixa de usar cinto. Países como Portugal, por exemplo, que já descriminalizaram o consumo de drogas há mais de 10 anos, têm visto grandes impactos, principalmente no que tange à saúde de quem tem problemas com drogas. Lá, o perfil de interação entre o mundo aí de drogas e a violência é um pouco diferente. Quando a gente olha para o que seria o impacto da descriminalização aqui no Brasil, na verdade, a gente vê ele muito orientado para o que seria um desafogamento aí dos atores e agentes da ponta na justiça criminal. A polícia, a militar, a polícia civil nas delegacias. Só de não ter que levar quem usa drogas
e aquela droga apreendida para dentro de uma delegacia, gastar horas do seu dia ali fazendo boletim de ocorrência, indo até o lugar da perícia, buscar o resultado da perícia, levar de volta, fazer todo esse trâmite, você teria uma economia em tempo, recursos humanos, de todo mundo envolvido nesse processo, que garantiria que você conseguiria usar esse tempo melhor para outras coisas, como, por exemplo, diminuir a violência letal, que é uma grande questão aqui no Rio de Janeiro. Sim. Ana, eu vou aproveitar essa sua deixa para trazer a discussão aqui para o estúdio, inclusive trazendo para o Ibis. Ibis, como você vê essa relação entre a descriminalização das drogas e possivelmente a redução da violência? É possível? Tem alguma relação de fato ou a gente pode dizer que não é bem assim? Olha, eu sou absolutamente favorável à descriminalização, à despenalização. Eu acho uma estupidez você usar o direito penal para atacar uma questão que está diretamente relacionada, primeiro, a um drama existencial, né, humano. Né? A droga é alguma coisa que acompanha a história da humanidade. Né? Noé saiu da arca e não plantou tomate, ele plantou uma vinha, não é isso? Então, a droga, o uso de drogas acompanha a história humana. Então, você enfrentar essa questão com o direito penal, eu acho uma estupidez. Mas há uma outra maluquice em cima dessa, muito séria, que a gente fala pouco. Tem um estudo do Instituto de Segurança Pública. Se você analisar a massa de drogas apreendida em relação às apreensões, em relação às operações, você vai verificar uma coisa muito curiosa. 5% das apreensões no Rio de Janeiro, entre 2010 e 2016, correspondem a 80% da massa de drogas. 5% corresponde a 80%. Ou seja, nós estamos falando que 5% são grandes operações, que não acontecem dentro da favela, acontecem fora da favela. Ou seja, 95% das apreensões, do trabalho da polícia, são pequenas apreensões. Né? Em 2016, por exemplo, mais da metade das pessoas presas por tráfico foram presas com 56 gramas, com menos de 100 gramas, coisa que na Espanha, por exemplo, seria considerado uso, né? Porte para uso não seria crime. Sim. Ou seja, além da gente estar falando do uso do direito penal para uma destinação em que ele não vai chegar a lugar algum, porque ele não foi... se o problema é de saúde, tem que ser tratado de uma outra maneira. Além disso, a gente está direcionando as polícias não para grandes apreensões, mas para pequenas apreensões. E onde essas pequenas apreensões acontecem? Nos espaços de pobreza, na favela, né? Nas periferias da cidade. Então, a gente está empurrando as polícias para uma guerra para apreender 56 gramas, 100 gramas em média. Nossos policiais estão morrendo, estão matando para nada, para absolutamente nada. Isso é uma estupidez dentro da outra. Né? E se fala tanto inteligência. Sim. Vou aproveitar a sua deixa, Ibis, para trazer aí a Ana Paula de novo para a conversa, porque um relatório divulgado no início do ano pela Human Rights Watch mostrou, né, que a lei de drogas, né, que a gente está discutindo aqui também paralelamente, endureceu as penas para os traficantes e abrandou para usuários, né, sendo aí também, segundo a Human Rights Watch, abre aspas, um fator chave para o drástico aumento da população carcerária no Brasil. Você concorda com isso, Ana? A lei de drogas também tem que ser reavaliada, além da descriminalização que tem que ser tratada, a gente tem que repensar aí também o que fazer, como penalizar, no caso, o usuário, o traficante. Qual é a opinião de vocês aí do Instituto e a sua visão também sobre isso? Exatamente. A gente foi olhar não nos últimos 10 anos, uns 10 anos depois da aprovação da lei de drogas, essa lei que foi aprovada em 2006, o que aconteceu? Essa lei, antes a gente tinha vigente aqui no Brasil uma ideia de que ambos, o usuário quanto o traficante de drogas, deveriam ir para a prisão. Essa lei muda esse entendimento. Então, ela suspende a pena de prisão para o usuário, que passa, enfim, a ter, levar uma bronca do juiz, traduzindo em miúdos o juridiquês. E aumenta-se a pena prevista em lei para quem comete crime de tráfico. Desde então, como o Coronel Ibis ressaltou agora, a quantidade média de apreensões é bastante baixa. Né? Apesar de ter na nossa lei a previsão de que a quantidade de drogas pega com a pessoa na hora da apreensão é um critério para fazer essa distinção entre o que é porte para consumo ou porte para tráfico, não há parâmetro legal elencado, nem nenhuma outra segurança que dê uma pista, né, para o policial na ponta, depois o delegado, etc., de que aquele porte seria para consumo ou para tráfico.
A gente vai analisar os números e o crescimento aí dos números de pessoas presas no Brasil desde 2006 para frente por crimes relacionados a drogas e comparar com os demais. A gente vê um crescimento exponencial. A média por ano, nos 10 anos que nós analisamos, para crimes de tráfico de drogas, é de um crescimento de 18,5% ao ano. Os demais crimes é de 4,5% ao ano. Quando você junta tudo, é uma média de 7,5% ao ano. Então, fica patente, fica muito claro, assim, não precisa nem ser muito especialista em matemática, para você ver que é uma das forças motrizes do crescimento da população carcerária que a gente tem aqui no Brasil, que levanta aí os olhos e traz alarme para as pessoas que estão olhando para essa questão. O que acontece, né? A gente sempre muito, mas o perfil das pessoas que estão sendo presas não necessariamente é o perfil das pessoas que preocupam a sociedade. Se a gente tem uma preocupação com violência aqui no Brasil, que aparece lá em cima, junto com corrupção como uma das maiores preocupações do brasileiro atualmente, as pessoas hoje presas, em sua maioria, não são por crimes contra a vida. É a minoria, inclusive, que é presa por crimes contra a vida. A maioria é presa por crimes contra a propriedade e tráfico de drogas. Tráfico de drogas que muitas vezes daí tem estudos de perfil, de análise do perfil da pessoa presa, que foram presas em flagrante, ou seja, sem investigação, não nessas grandes operações, como falou o Coronel Ibis, foram presas desarmadas, sozinhas e com uma pequena quantidade de drogas, ou seja, poderiam, no limite, ser consideradas aí usuários. Sim. Bom, Ana, eu quero agradecer muito a sua participação. Vou trazer aqui para o estudo essas considerações que você trouxe. Ana Paula Pellegrino, que é pesquisadora do Instituto Igarapé. Muito obrigado pela participação no debate hoje. Até a próxima oportunidade, viu? Até mais. Bom, eu queria justamente perguntar para você, Arthur. Ela falou de recursos. Mais uma vez, a gente volta a essa discussão sobre recursos, né? O Ibis trouxe a questão dos recursos de policiais para fazer essas operações, fazer as apreensões, mas eu queria lembrar também os recursos que são gastos também com relação à justiça, porque a gente tem ali uma justiça criminal que precisa trabalhar, já que a gente tem tanta gente presa, né, para lidar com essa situação. Então a gente está gastando 2 vezes numa discussão que talvez o país tenha que avançar, que é a discussão sobre a questão das drogas, né? Qual é a sua opinião sobre essas questões? Bom, eu acho que a gente precisa discutir seriamente drogas, né? No mínimo, tem 2 dimensões que ficam claras, né? A dimensão da saúde, droga enquanto um problema de saúde pública, e, de fato, avançamos muito pouco na dimensão da saúde pública. Temos ótimos exemplos de países que avançaram muito com saúde na questão da droga. Portugal é o melhor exemplo, né? Portugal e os países europeus, eles medem, né? Eles fazem um levantamento tentando aferir a quantidade de pessoas que consomem periodicamente drogas, né? No Brasil, nós sequer temos isso, né? E eles conseguiram verificar que depois de implantarem essa política, o número de usuários, né, frequentes, por exemplo, de maconha, vem caindo há mais de 10 anos em Portugal. Então, tem a questão da saúde pública, né? Isso é um grande tema. Mas tem a questão da segurança, né? A primeira coisa importante a falar sobre drogas com relação à segurança nenhum país do mundo conseguiu acabar com o tráfico de drogas. Não há se consome droga em todos os países do mundo. Se consome cocaína, maconha, haxixe, drogas químicas, sintéticas, em todos os países. Em alguns lugares, segundo levantamentos da ONU, mais do que no Brasil. Muito mais, aliás, do que no Brasil. Agora, se isso é verdade, também é verdade que são poucos os países que esse tráfico de drogas gera tantas mortes. Vamos começar por aí, né? A associação entre mortes e o mercado de drogas não é uma associação automática. Existem alguns países, no México, uma associação muito forte sobre isso, na Colômbia e no Brasil. Tem algo de errado nisso, né? Via de regra, nós priorizamos as nossas políticas de segurança pública na apreensão de drogas, no combate ao narcotráfico. Não, veja, isso é uma outra coisa. Sim. Talvez tenha uma preocupação anterior.
está morrendo muita gente. Em confronto entre facções, em confronto entre policiais e criminosos, em confronto entre grupos armados, algumas facções. E facções é uma questão do Rio de Janeiro. Na maior parte do Brasil, esse tráfico ele é feito por gangues, por galeras mais desestruturadas e muito letal. Então, essa é uma primeira questão. A gente tem que encarar isso seriamente. A política de combate às drogas para acabar com o narcotráfico tem chance de dar certo? Eu diria nenhuma. Nenhuma chance. Por quê? Porque não deu certo em nenhum lugar. Sim. Ponto. Agora, a gente pode diminuir a letalidade associada ao tráfico de drogas? Pode. E pode mesmo. Né? Primeira questão. Segunda questão. Tem uma discussão sobre descriminalização. Exemplo português, aliás, o exemplo europeu, né? Portugal, em diferentes graus, né? Espanha, Holanda, Suíça, Alemanha, né? Tem descriminalização. Mas agora a gente tem uma outra vertente que está chamando a atenção do mundo todo, que é a regulação. Não é descriminalização. Do Uruguai, por exemplo. Uruguai, sim. Califórnia, Colorado, Washington, né? Veja, descriminalização. A droga deixa de ser, o consumo deixa de ser crime, que é bem-vindo, porque tem que ser um problema de saúde pública, mas talvez só descriminalizar não nos ajude, no caso brasileiro. Sim. Porque, vamos ser honestos, alguém deixou ou deixa de consumir drogas porque é crime? Não é? É uma grande discussão então, e eu queria aproveitar... Isso é uma outra coisa. Agora, os efeitos violentos associados ao negócio da droga precisam ser discutidos. Sim. Talvez o caminho da regulação de toda a cadeia produtiva seja mais promissor. Claro que é um caminho longo. Até lá, talvez a gente devesse focar as nossas atenções na seguinte questão: vamos reduzir a letalidade associada ao mercado de drogas. Possível fazer. A gente vai trazer daqui a pouquinho o exemplo do México através, né, da fala de um especialista, tá? Mas antes disso a gente queria falar um pouquinho sobre a Força Nacional, né, que ganhou destaque no noticiário por atuar em momentos de crise em alguns estados. Aqui no Rio, por exemplo, ela já foi convocada inclusive para garantir a votação do pacote de austeridade na Assembleia Legislativa do Rio no final do ano passado. A gente produziu aqui um vídeo para você ter mais informações sobre essa corporação. Veja aí. Bom, a gente traz agora uma experiência próxima de uso das Forças Armadas para refletir sobre a nossa realidade. No México, a participação de militares em ações diretas de segurança pública foi pensada como uma estratégia pontual e temporária para o problema crônico de violência dos cartéis de drogas. No entanto, o Exército já está nas ruas há mais de uma década, em diferentes estados, com resultados controversos e sem previsão para voltar aos quartéis. A adoção das Forças Armadas em atividades como operações policiais e patrulhamento foi decidida pelo então recém-impossado presidente Felipe Calderón e logo ganhou o nome de Guerra ao Narcotráfico. A estratégia casava com a tentativa dele de melhorar sua situação política já fragilizada. Aqui no Brasil, a estratégia de usar as Forças Armadas para conter o roubo de cargas no Rio de Janeiro e criar uma frente de combate ao tráfico de drogas e armas parece ter o mesmo viés político. Para falar sobre esses aprendizados que nós podemos obter com a experiência mexicana, a gente traz para o debate o Thiago Rodrigues, que é doutor em Ciências Sociais e professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo ao debate. Tudo bem, Márcio. Boa noite a vocês todos. É um prazer estar com vocês. Tiago, eu começo com uma pergunta que é a seguinte: a presença do Exército mexicano nas ruas fez diminuir a violência? Não, agora, passados 10 anos da declaração de guerra contra os cartéis, esse é o nome popular, né, que a política de Calderón ganhou,
Todos os dados, índices de homicídio, etc., indicam justamente o contrário. Não é? Quer dizer, os índices de letalidade da ação policial no México eram altos, ou relativamente altos, mais ou menos na casa dos 80 por 100 mil, e a maioria das cidades mexicanas, onde há um índice maior de violência relacionada ao tráfico de drogas, esses índices têm aumentado. Inclusive em cidades que nem apareciam nos rankings das principais cidades violentas do mundo, como o balneário de Acapulco, por exemplo. A partir de 2011, 2012, quando a cidade foi militarizada, ela passou a ser considerada entre as 4 mais violentas do planeta. Então, quer dizer, há uma associação muito direta entre a aplicação dessas soluções militarizadas e o aumento da violência vinculado ao negócio ilícito do tráfico de drogas no México. Sim, a reportagem que a BBC Brasil fez sobre esse assunto mostra que muitos militares são acusados de maus tratos, tortura, dentre outras ações violentas. Por que isso acontece aí no México? E será que a gente pode, talvez, imaginar que isso venha a acontecer aqui no Brasil? A gente tem um exemplo ali das Olimpíadas, que também tivemos denúncias, né, de abusos dos militares, por exemplo, nas comunidades que eles ocuparam. Isso pode acontecer no nosso país também, depois, digamos, de muito tempo dos militares nas ruas? Olha, a minha preocupação central como pesquisador e como cidadão é justamente analisar os possíveis efeitos dessa aplicação ou do uso do engajamento de militares em questões de segurança pública. Há 20 anos eu pesquiso, né, como o tema do narcotráfico tem sido securitizado, ou seja, elevado a uma questão de segurança nas Américas. É um problema que se complexificou nos últimos 40 anos, desde a chamada Declaração de Guerra contra as Drogas, do Nixon, no início dos anos 70. E um dos índices principais dessa Declaração de Guerra às Drogas, no que diz respeito à América Latina, foi o investimento sistemático dos Estados Unidos na conversão das Forças Armadas latino-americanas em forças antinarcotráfico. Uma associação que tinha certo parentesco com o investimento prévio que os Estados Unidos já faziam, desde o final dos anos 40 e dos anos 50, na transformação das Forças Armadas latino-americanas em forças policiais anticomunistas. Né? Então, esse parentesco, principalmente a partir dos anos 80, com a diminuição da questão do comunismo, ou da ameaça, ou da dita ameaça comunista, fez com que o narcotráfico emergisse como um alvo central dessas políticas. E o caso mexicano é um caso bastante importante para a gente aqui no Brasil, porque o emprego de militares em questões relacionadas à segurança pública no chamado período da redemocratização, ou seja, a partir do final dos anos 80, da Constituição de 88, não é um índice frequente. A gente tem operações desde os anos 90, nas quais os militares foram convocados para a segurança de eventos internacionais, como a Expo 92, eleições, visitas papais, grandes eventos esportivos, etc. Mas, a partir do final da década passada, início dessa década, principalmente a partir da chamada ocupação dos complexos de favela da Penha e do Alemão, entre final de 2010 e julho de 2012, parece que uma nova etapa pôde se abrir. Não é que ela tenha se aberto em definitivo, mas houve a possibilidade de que uma nova coisa acontecesse, que é a presença sistemática de militares em ruas de metrópoles como o Rio de Janeiro, sob a justificativa de combater o chamado crime organizado. Então, a análise comparada com países como o México me parece ser de grande valia para que a gente possa ter parâmetros de análise, de compreensão e de avaliação do que tem acontecido em países com características parecidas com as nossas, nunca idênticas, mas parecidas, nas quais o emprego desses militares já tem sido mais antigo, mais sistemático e mais enfático. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma situação que é reversível, ela não é ainda definitiva, mas parece ser, desde as aplicações do chamado processo de pacificação no Rio de Janeiro, até a atual presença, que se estende, em princípio, até o ano que vem, um uso que pode ser muito manipulável do ponto de vista político, né, dos militares, como uma espécie de solução falsa, né, para um problema que, como foi muito bem colocado pelo Ibis agora há pouco, é um problema muito profundo, que não é de resolução policial nem repressiva, mas cujo apelo do discurso policial
repressivo, punitivo, é muito grande. A população em geral tem medo, e a população em geral tem medo da violência, o que é absolutamente compreensível. Sim. Só que Thiago... é levado a considerar, né, que a solução da mão dura, da repressão, é a solução mais indicada. Sim. Bom, a gente conversou então com o Thiago Rodrigues, que é professor do Instituto de Estudos Estratégicos da UF. Thiago, quero agradecer muito a sua participação, a sua contribuição sobre essa experiência que você estuda lá no México. Eu vou trazer aqui para o estúdio para terminar, né, esse bloco. Infelizmente, pelo adiantado da hora, eu tenho que me despedir de você, mas a gente conversa numa próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Agradeço. Muito obrigado. Vou estar nas considerações finais desse debate, muito importante sobre segurança pública. Discutimos aqui um pouco do Plano Nacional de Segurança Pública e eu queria trazer um pouco de uma fala bem rápida de cada um de vocês, começando pelo Ibis, sobre esse assunto. O que a gente pode esperar, então? Ele falou, né, o Thiago, que a presença do Exército pode se estender até o final do ano que vem. O que a gente pode esperar em termos de resultados ou a gente não pode esperar resultados? Olha, eu não creio que possamos esperar resultados substanciais. É possível que a presença do Exército nas ruas da cidade, melhorando a ostensividade, reduza, pelo menos num primeiro momento, alguns indicadores, porque há um déficit do policiamento ostensivo na cidade, isso é fato. Agora, essa perspectiva militarizada para a segurança pública, na segurança pública, ela é um desastre. Essa perspectiva da guerra às drogas, essa perspectiva do combate ao crime, como se o criminoso fosse um inimigo que precisasse ser varrido a tiros de canhão, ela é absolutamente deletéria. Ela, no limite, adoece a todos nós. Quando a gente começa a achar que estamos vivendo numa guerra, a gente começa a naturalizar os nossos mortos. Então começam a morrer muitos policiais e a gente não se sensibiliza porque estamos numa guerra e numa guerra policiais morrem. As pessoas começam a morrer e no Rio de Janeiro morrem 20 pessoas vítimas de morte violenta intencional por dia e isso também não nos atinge porque, afinal de contas, nós acreditamos que estamos vivendo numa guerra e que criminosos se enfrentam com tiros de canhões e na guerra as pessoas morrem. Então acho que é preciso desmilitarizar a política de segurança pública e desnaturalizar essa perspectiva bélica como caminho para a redução de indicador criminal. Isso é absolutamente decisivo. Sim. Arthur, rapidinho. Bom, sendo bem rápido, resta claro, eu acho, para mim, o Ibis e outros, de que esse caminho de emprego de Forças Armadas não vai dar grandes resultados, né? Os exemplos são claros. Eu diria até mais, né? Os próprios militares são muito reticentes com esse tipo de emprego, porque veem nesse emprego intenções políticas claramente, né, que estão por detrás dessas ideias. Agora, eu também não tenho dúvida que esse tipo de debate começa agora e vai crescer até o ano que vem, e é um debate que você vai ter cada vez mais grupos advogando esse tipo de saída como um messianismo, né, das mazelas brasileiras, né? Isso é lamentável, né? Porque o fato é que em nenhum lugar do mundo isso deu certo, né? Por que daria aqui? E mais, né? Há um desgaste enorme dos grupos envolvidos, né? Policiais morrendo, né? E o Coronel Ibis tem toda a razão, os policiais é a categoria que foi abandonada porque deixam morrer, faz parte das estatísticas. Não faz parte das estatísticas, né? É um servidor público, né, que merece ser, né, prestigiado e cuja vida nós temos obrigação, né, de zelar. Né? Fica essa dica então para o pessoal que está em casa. Infelizmente tem que finalizar o debate pelo adiantado da hora. A gente com certeza vai voltar a esse assunto aqui no programa porque é relevante, já é a terceira vez que a gente trata de assuntos relacionados à segurança no debate. Então, muito obrigado aos dois pela presença. E você de casa, o debate fica por aqui, mas você pode conferir esse e outros episódios do nosso programa direto do futuraplay.org. Até a próxima!